vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Então, eu vou iniciar hoje, mais uma aula. O nosso assunto de hoje são as invasões holandesas. Vocês podem acompanhar, no livro também de vocês, que se encontra na página 43 e na página 45, certo? Então, bora lá. O açúcar que era produzido pelos portugueses, também era distribuído pelos holandeses, já que eles mantinham uma boa relação, um bom relacionamento. A Holanda distribuía esse açúcar por todo o continente europeu, até o momento do falecimento do rei de Portugal, que na época era Dom Sebastião. Então, Dom Sebastião não deixou ninguém para assumir ao trono, após o seu falecimento. Então, quem veio a assumir foi Felipe II, que já era rei da Espanha. E por que ele assumiu? Ele era neto de um antigo rei de Portugal, Dom Manuel I. Ele assumiu o trono português, Isso se chama sucessão por via hereditária. Então, já que não tinha um parente, um filho para assumir o trono, tinha que ser um parente mais próximo, ok? Então, aí, a partir desse momento, se formou a chamada União Ibérica. A União Ibérica, é a junção de dois reinos, a exemplo de Portugal e da Espanha, sob o mesmo governo. Felipe II, que já era rei da Espanha, agora também era rei de Portugal, Então, essa situação proporcionou um pouco de conflito, uma dificuldade para Felipe II, já que ele teria agora contato com os seus inimigos, os franceses e os ingleses, que estavam tentando invadir o Brasil, já que os franceses e os ingleses eram inimigos da Espanha e agora o Brasil era colônia da Espanha, já que foi formada a União Ibérica, Então, em 1624, a Holanda invadiu o Brasil, os holandeses invadiram o Brasil, chegando pela Bahia, e eles tomaram posse ali da cidade de Salvador. Claro que houveram pontos de resistência, várias pessoas se uniram, a exemplo de trabalhadores, dos escravos, dos senhores de engenho se uniram para que pudessem expulsar os holandeses. Em 1625, Portugal e Espanha, que agora tinha um único rei, no caso Felipe II, se uniram também para enviar esquadras para a expulsão dos holandeses. Porém, 5 anos depois, em 1630, os holandeses eles invadiram novamente o Brasil, agora pela capitania de Pernambuco, era a capitania que mais se produzia açúcar. Aí, passando para a página de número 44, fala o que ocorreu em Pernambuco durante o período dessa segunda invasão holandesa. O governador de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Ele fugiu com medo, dessas invasões, do que poderia ocorrer. Ele acabou fugindo para o interior e fundou o Forte do Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda de indígenas e de escravos, eles conseguiram montar pontos de resistência, os pontos de ataque. Então, só pessoas da confiança deles que sabiam desses locais. Então, nós podemos falar de um nome muito importante quando se fala da história das invasões holandesas, que é Domingos Fernandes Calabar, também chamado apenas de Calabar ou o traidor, porque ele sabia desses pontos de ataque e acabou ajudando os holandeses a invadirem, entregando esses pontos de ataque. Então, derrotado, Matias de Albuquerque, governador de Pernambuco, ele foi obrigado a fugir para Alagoas, ok? Aí, continuando falando aqui para vocês, no ano de 1637, a Holanda mandou para o Brasil o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o governo de Pernambuco, já que agora a capitania de Pernambuco não tinha mais um governador. Com medo das invasões, com medo dos ataques, acabou fugindo para o estado de Alagoas. Então, devido às invasões dos holandeses e as brigas entre holandeses e pernambucanos, Pernambuco estava em péssimo estado. Então, Maurício de Nassau, ele ajudou a população, deu empréstimos
aos pernambucanos para que eles se organizassem, já que muitos engenhos, muitas plantações de cana-de-açúcar tinham sido destruídas por causa desses confrontos. Então, com ele, ele trouxe cientistas e artistas. E entre esses artistas nós temos pintores. Esses pintores retratavam muito bem o cotidiano aqui do Brasil. Então, eles pintavam as paisagens, a fauna, a flora, tudo que eles encontravam aqui no nosso país. Depois de um tempo, em 1644, o rei da Holanda pediu para que Maurício de Nassau voltasse para o seu país, e os holandeses que aqui ficaram, eles exigiram que os pernambucanos pagassem as dívidas. Essas dívidas eram os empréstimos que Maurício de Nassau tinha feito para que eles pudessem reconstruir essa capitania. Então os holandeses exigiram que fossem pagas essas dívidas. Então os pernambucanos não gostaram nem um pouco dessa exigência e começaram novamente um conflito. Então a luta dos pernambucanos contra os holandeses recebeu o nome de Insurreição Pernambucana, uma luta que durou 10 anos. E finalmente, depois de muitas batalhas que ocorreram, no ano de 1654, na Batalha dos Guararapes, foi quando os holandeses foram finalmente derrotados. Porém, quando os holandeses foram embora, voltaram para o seu país, eles levaram mudas de cana-de-açúcar para produzir o açúcar nas Antilhas e assim vender esse açúcar, a cana-de-açúcar, por todo o continente europeu, certo? Então, assim, Portugal agora perdeu o comércio do açúcar, o monopólio do açúcar. Agora outros países, outros continentes teriam acesso a esse produto. Ok? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o assunto. Vocês podem rever várias vezes esse vídeo e também ler esse conteúdo que se encontra na página 43 e na página 44. Peço também que vocês façam a atividade das páginas 45 e 46, que fazem referência a esse capítulo aqui das invasões holandesas. Ok? Então é isso, Bom fim de semana para vocês e até a próxima aula.